Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Nós gostaríamos de abordar hoje aqui os fatos ocorridos ontem, que, querendo ou não, impactam também no município de Caxias do Sul, que é a questão daquela definição tomada ontem, até ao longo da madrugada, pelo Superior Tribunal Federal, numa decisão de 6-5, e mais uma vez apertada, sobre a questão da condenação em segunda instância. Levantado antes aqui pela colega Denise, da falta da democracia, se ontem o Gilmar Mendes, que virou o voto, mantivesse seu voto, eu lhe pergunto, e a Rosa Weber mantivesse seu voto, e fosse 6-5, seria antidemocrático? Não. Para vocês, não. Certo? Mas ele virou o voto e a outra virou o voto. Senão vocês teriam ganho? Não sei. Mas seria democrático se o Gilmar Mendes mantivesse a sua decisão de 2016 e a Carmen Lúcia, desculpem, a Rosa Weber, mantivesse sua decisão de 2016. Seria democrático ou não? Então nós temos que falar em democracia quando é para todos, não só para um lado. Parece que a democracia no Brasil só tem para um lado. Para os outros, não. Então, desculpem, esse discurso direita-esquerda, isso é uma coisa lá do parlamento inglês. Direita, esquerda. Se hoje as pessoas dizem que não tem mais partido político e que votam nas pessoas, então você tem que fazer campanha escrito eu sou direita, eu sou esquerda? Não. Qual é a proposta? Ah, porque foi o presidente Lula. Quem é que provocou essa tomada de decisão do Supremo Tribunal Federal? Quem pediu? Quem entrou com habeas corpus? Foi algum cidadão brasileiro que não tem dinheiro para chegar até o Supremo Tribunal Federal? Foi o senhor Lula que pediu isso. Ele é que pediu. Ele é que provocou esta decisão aqui. E ele recebeu a decisão na qual ele imaginava que ele ganharia. Aí seria democrático. Aí teria democracia se ele ganhasse. Mas não ganhou. Ah, mas então a tese do Dias Toffoli é de que tudo deveria ser discutido ontem. Mas não estava em pauta a discussão de todos os habeas corpus. A pauta era o pedido do habeas corpus do ex-presidente Lula. E é isso que foi discutido. E não vamos generalizar aqui. E se discutiu essa questão. Então, democracia para quem? O ex-presidente Lula é igual de todos que aqui estão. Não é superior a ninguém que está aqui. Porque a lei, que isto é lei, é para todo mundo que está aqui. E é isto que nós temos que afirmar. A lei não é mais para um e menos para outro. E a senhora Rosa Weber, dos 56 pedidos de habeas corpus, ela manteve todos na segunda instância, com exceção de um. De uma senhora que roubou no mercado, no Paraná, e para essa senhora ela deu direito do habeas corpus. E os outros 55 ela não deu. Ah, mas então ontem ela mudou o voto. Sinceramente, ela foi a mais coerente, sabe por quê? Porque ela respeitou o voto do plenário de 2016. E ela não virou o coxo. Mesmo tendo sido derrotada em 2016, ela manteve a democracia do voto dos seus colegas em 2016. Ela não mudou o voto, ela manteve a coerência. Quem virou o voto foi o senhor Gilmar Mendes. E que nós sabemos muito bem quem é esta pessoa. Todo o Brasil sabe quem é esta pessoa. O que talvez deve ter corrido para ele mudar o seu voto. Porque de democracia, sinceramente, ele não sabe absolutamente nada. Então, sempre vem a baila esse discurso da democracia. Mas então hoje eu quero lhes dizer aqui, de 132 pedidos de impeachment de presidentes do Brasil desde o fim da ditadura militar, 132, sabem qual foi o partido que mais pediu impeachment? Sabem qual foi o partido mais antidemocrático e golpista da história do Brasil, ganhando da UDN? Do Carlos Lacerda, chama-se Partido dos Trabalhadores. E o Partido Comunista do Brasil. Estiveram em 50 pedidos de impeachment. Isto é partido golpista. E desculpem, não me venham aqui com discurso de democracia,
Porque quando é dado golpe contra Dilma, isso não é democracia. Mas se um destes 50 desse certo, isto seria democracia. Onde é que nós estamos? Para aí. Onde é que está a democracia? Se o meu é aprovado, vale. Dos outros, não vale. Então, eu quero dizer que o senhor Lula, ele vai para a cadeia, mas não estourem muitos foguetes. Porque em setembro, quem será o presidente do Supremo Tribunal Federal será o ex-advogado do PT, o Dias Toffoli. Não vamos estourar foguetes. E eu digo para vocês aqui, em setembro, outubro, o senhor Dias Toffoli vai trazer essa questão de novo para o Supremo Tribunal Federal. E ele vai fazer de tudo para que isto vire para o lado da democracia. Pode escrever, vereador Denise. Ele vai fazer isto. E vão fazer de tudo para que o habeas corpus seja colocado em pauta e o presidente Lula seja libertado. Escrevam o que eu estou dizendo para os senhores. Eles vão conseguir. Mas pelo menos o ex-presidente Lula ele terá um tempo para ficar na prisão, talvez. Eu sei que ele não vai conseguir escrever um livro, My Camp, Minha Luta, Minha Vida. Ele não vai conseguir escrever, porque, e digo isso de todas as minhas palavras, um presidente que vendeu que não é necessário estudar nesse país, porque ele se tornou presidente só estudando até o 4º ano primário, isso é uma vergonha. Um presidente, sim, senhor, sempre vendeu isto, e teve 20 anos para fazer um supletivo e nem isto fez. Por que ele não estudou? E seja um exemplo para a nação brasileira. Ele tem que ser exemplo para o povo, para o jovem brasileiro. E não com esse discurso, eu cheguei a presidente e só tenho o 4º ano primário. Por favor, um presidente da República, onde é que está o nível desse presidente da República? Portanto, ele terá uns 3, 4 meses lá na cadeia, para ler, ou melhor, não vai ler porque ele nunca leu nada. A única coisa que ele leu até hoje, sabe o que foi? Vereadora Denise, sabe o que ele foi que leu até hoje? Somente acordos sindicais. Isso ele é especialista. Mas eu não sei qual é o livro que ele leu até hoje. E esse foi presidente do Brasil, infelizmente. Com todos os direitos que teve, ele foi presidente do Brasil democraticamente. Eleito pelo povo brasileiro. E deixou o governo brasileiro democraticamente, como foi a presidente Dilma eleita democraticamente. Não estou aqui defendendo porque a Dilma saiu ou não, mas ali é golpe. Acho que a única coisa que o presidente Lula saberá escrever no seu livro Minha Luta será 2 frases. 2 frases. Golpe na Dilma e fora Temer. Só isso ele vai saber. Porque isto virou discurso da esquerda, para transformar isso em verdade. Porque na Dilma foi golpe, mas se um dos 50 dessem certo, não seriam golpes. Portanto, o PT, PCdoB, venham aqui e digam que não fizeram 50 pedidos de impeachment. E eu disse isso publicamente na Rádio Caxias, no programa, com a presidente do PT do município de Caxias do Sul, e sabe qual foi a resposta que ela disse? Mas nenhum deu certo. Senhoras e senhores, então, se desse certo, era democracia. Como nenhum deu certo, só contra nós é ditadura, é golpe. Vamos deixar cair essa máscara. Vamos acabar com esse discurso piegas, politiqueiro, de uma pessoa que roubou o nosso país, que tem que explicar para a nossa nação, porque de 9 estádios ele quis 12 para a Copa do Mundo. Explique isso. Qual era o esquema dessa coisa toda? Isso ninguém fala. Que foi lá querer uma Copa do Mundo, sabendo que o Brasil não tinha condições, e foi lá querer trazer umas Olimpíadas, sabendo que o Brasil não tinha condições. Então, vereador Rodrigo Beltrão, o presidente que mais fez escolas, se pegasse o dinheiro dos 2 bilhões do Estado de Brasília, quantas escolas ele faria? E eu quero trazer aqui a grande universidade que o senhor Lula construiu em Foz do Iguaçu, só para terminar, senhor presidente, a Faculdade das Américas. Vocês têm que olhar
o investimento que foi feito lá, e está lá um fantasma naquela universidade federal paga por nós. Enquanto os nossos alunos disputam vagas para medicina, lá foi dado metade das vagas de medicina para os nossos irmãos da América Latina, e os nossos brasileiros que pagam não têm vaga. Este é o presidente Lula, que poderia ter transformado a Urcamp em Bagé como uma universidade federal, mas foi lá e fez a Unipampa. E estava tudo prontinho lá. Por que será? Seu tempo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras e senhores vereadores. Declaração de líder da bancada.